Por gentileza. A primeira estrofe do hino A Mensagem Real diz: sou forasteiro aqui, em terra estranha estou. Celeste pátria sim, é para onde vou. Embaixador por Deus do reino lá dos céus, venho em serviço do meu reino. Gerações de cristãos têm cantado sua condição de forasteiros neste mundo. O hino afirma que a terra em que vivemos é estranha e que caminhamos para a nossa verdadeira pátria, a celeste. As afirmações poéticas são corretas. Paulo lembra-nos que nossa pátria está nos céus, em Filipenses 3:20. Contudo, a ênfase exacerbada sobre esse aspecto da vida cristã gerou, através dos anos, uma apatia e desinteresse para com a terra estranha em que vivemos. Será uma postura correta? Será correto afirmar que, pelo fato de termos nosso verdadeiro lar nos céus, devemos nos omitir de relacionamentos nessa morada temporária? Até aí, pastor. Queridos, hoje o assunto vai ser esse: nos trazer uma realidade, nos trazer uma consciência da nossa postura espiritual, da nossa conduta, e ao mesmo tempo nos mostrar que nós somos peregrinos, sim. Andamos como andarilhos espiritualmente falando. A nossa pátria não é aqui, mas nós não podemos viver isolados. A gente vai estar descobrindo, estudando, que o fato de eu ser cristão, o fato de eu reconhecer que eu sou cidadão de uma outra pátria, isso não me libera de compromissos e responsabilidade com essa pátria aqui. Amém? Vamos ver o ponto 1, forasteiros e peregrinos. Nós vamos ver uma definição dessas palavras. Alguém lê para mim? A primeira carta de Pedro foi endereçada aos cristãos que moravam em várias regiões da Ásia Menor. Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitinia. Eles eram considerados forasteiros. O termo volta a aparecer em capítulo 2, versículo 11, associados a peregrinos. E este, por sua vez, encontra-se também em 1:17. Para vários comentaristas, teríamos como essa terminologia não apenas uma indicação geográfica da localização dos destinatários, mas também um conceito teológico. Eles, bem como os cristãos de todos os tempos, seriam forasteiros e peregrinos neste mundo. Estamos aqui de passagem, rumo à nossa morada celeste. Uma outra interpretação... Só um pouquinho, ministro. Então, volta nesse ponto aí. Então, a primeira coisa, o autor da lição vai nos mostrar duas maneiras de definir a palavra peregrino, que é apresentado aí na carta de Pedro. Qual a referência de Pedro? 2:11? Alguém lê para mim de novo, 2:11. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Pedro 2:11. 2:11. Amados, exorto-vos como peregrino e forasteiros que sou. Aí dá uma paradinha. Esse ponto da lição, então estamos discutindo a definição da palavra grega com a ideia de estrangeiros e peregrinos. Aí, a primeira interpretação possível e passível é o quê? Que esses termos estão se referindo aos cristãos ausentes daqui. Quer dizer o quê? Eu nasci no Brasil, mas eu sou cidadão do céu. Eu estava falando sobre isso, que Pedro escreve aos crentes de várias cidades, mostrando que eles são peregrinos. Aí ele fala, pode ser um conceito teológico, falando que nós não somos aqui, mas pode ser um conceito geográfico. Quer ver um exemplo? Quem é realmente morador, quem nasceu aqui em Angra dos Reis, levanta a mão. Então, teoricamente, os outros são peregrinos, forasteiros. A primeira definição é essa. Geograficamente, aquela pessoa que não é dessa terra aqui, é passageiro, não sei, os que não nasceram aqui, mas muitos, mas lá do interior, Minas, Espírito Santo, eles desejam um dia retornar para lá, que a minha terra é boa, lá que é bom, lá é bom, mas vem para cá, arrumou emprego, arrumou casa, arrumou família, e lá que é bom, se lá fosse bom, estaria lá. Então, às vezes é isso, forasteiro. E espiritualmente, num termo teológico, falando que nós, os cristãos,
não fazemos parte dessa nação. Agora, o próximo ponto que vai ser lido na revista vai falar de uma outra definição dessas palavras. Uma outra. Pode dizer. Uma outra interpretação é possível. Forasteiros e peregrinos denotam categorias políticas e sociais, principalmente o termo peregrino, que é traduzido como estranhos residentes. Por alguns, denotaria as pessoas não naturais da Ásia Menor e que ali habitavam por questões profissionais, principalmente vinculadas aos comentários educacionais, aos comércios educacionais. A Universidade de Tarso, por exemplo, era muito procurada. Médicas e outras semelhantes. Essas pessoas comporiam uma camada específica da sociedade, com menor direitos que os cidadãos plenos nativos da região, mas em situações mais privilegiadas do que estrangeiros de passagem e escravos. Propõe-se que entendamos, aí tem que 1.1, 1.17, 2.11, dentro desses contextos sociopolíticos, é muito provável que os problemas citados por Pedro, provações, maledicências e violências físicas, fossem consequência dessa posição inferior daqueles cristãos, o que permitiria uma maior liberdade de ação aos seus opositores. Tal experiência seria semelhante àquela vivida por Abraão no Egito, Ló em Sodoma, Moisés em Midian, Salmista em Mesec e Quedar. Não precisamos, contudo, polarizar as opiniões. Podemos entender que as peregrinações dos personagens do Antigo Testamento, o período passado no Egito e o exílio na Babilônia, tenham gerado em Israel, a partir dos sociológicos, uma visão teológica de si mesmo como povo de peregrinos. Essa perspectiva, muito certamente, foi assumida pelos primeiros cristãos. Isso, contudo, não deve negar o fato de que os leitores de 1 Pedro possam ter sido peregrinos no sentido concreto da palavra, conforme a proposta de alguns. Até aí. Então, queridos, primeira definição do termo peregrino ou estrangeiro. A ideia era o quê? Pessoas que nasceram em outros lugares e estavam naquela região, ou direto do céu. Pessoas que moram aqui, mas se consideram cidadãos do céu. Uma outra definição que a gente acha aí na revista eram aquelas pessoas que moravam numa cidade por algum motivo profissional. Aqui não tem muito, não tem, até tem, quando tem muito emprego. Às vezes várias pessoas vêm para cá por causa da eletronuclear, por causa da Brasfel, né? Tem lugares que tem faculdades, as pessoas moram lá por causa da faculdade. E essas pessoas têm os direitos sociais, políticos, até mais reduzidos. Porque geralmente a pessoa não transfere o título, não faz nada, só está ali para estudar e para trabalhar. Aí, a questão é, quais seriam os motivos que Pedro usou esse termo? A conclusão que nós chegamos, juntamente com o autor da lição, que podem ser os dois. Como assim, pastor? O fato de você estar aqui, o fato deles estarem ali, eles sofriam algumas perseguições. Por quê? As pessoas de maiores posses, de maiores condições, eram os que estavam no poder. E aquilo eles oprimiam os que tinham menos poder. E pela pessoa ser cristã, ela sempre fazia oposição àquilo que não agradava a Deus. Os cristãos na época eles eram radicais. Os cristãos na época eles não negociavam nada sob hipótese nenhuma. Eles eram pessoas que se levantavam, faziam oposição, e por eles já serem uma classe menor, eles já eram perseguidos. E aí na época contava com o ódio dos judeus, que já não gostavam do cristão, e contava com os romanos que queriam a simpatia dos judeus. Então os cristãos eram perseguidos pelos judeus e pelos romanos. E ainda eles faziam questão de ser oposição. Eles não escondiam isso. Eles não omitiam as palavras. Se era errado, era errado. O apóstolo Paulo, onde ia, Pedro, onde ia, ele deixava claro o evangelho. Então, qual é a ideia que o autor da lição quer passar para a gente e que o texto bíblico quer passar? Nós somos estrangeiros.
Por quais motivos? Primeiro, que a nossa pátria é no céu. Segundo, porque nós não temos que estar nos prendendo a coisas passageiras. O que o autor da lição está nos mostrando, que os nossos direitos têm que ser reivindicados, temos que lutar pelo certo, mas eu não posso me dar a desviar o meu foco para as coisas aqui da terra. Amém? Vamos no ponto número 2 da lição, por gentileza. Peregrinos com compromisso. Não é esse o conselho de Pedro. Ele os lembra de que tinham compromisso com a sociedade. No capítulo 2, do versículo 11 ao 17, Pedro chama seus leitores de peregrinos e forasteiros. Como tais, eles deveriam manter um comportamento exemplar diante da sociedade. Versículo 12. Isso implicava sujeição às autoridades de modo geral. Pedro os exorta: tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Nos versículos seguintes e no capítulo 3, há uma especificação dos compromissos cristãos diante do mundo em que viviam. No capítulo 2, versículo 18, e no capítulo 3, versículo 7, são mencionados dois grupos preferidos socialmente, e no final voltam orientações gerais. Atemo-nos aos dois primeiros exemplos. Do verso 18 ao 25 do capítulo 2, temos orientações para os servos. Não sabemos exatamente sobre quem Pedro fala. Então, paradinho. Vamos ver lá na Bíblia. Qual é o capítulo, pastora? Capítulo 2, do versículo 18 ao 25. Então, vamos lá. Vamos ler. Nemilson, começa a ler para cá com a Bíblia. Começa a ler no versículo 18, aí cada um vai lendo 1 até o versículo 25, as orientações que são dadas aos servos, aos escravos. Vamos lá? 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 18. Servos, tais com todo respeito aos vossos senhores, não somente aos bons e tolerantes, mas também aos maus. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consequência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Porque de glória será esta, se pecando sois esbofeteados e sofreis, mas se fazendo bem sois afligidos e os sofreis, isso é agradável a Deus. Porquanto para isso mesmo fosse chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar. Deixai-vos exemplo para seguir os seus passos. O qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Pois ele, quanto um trajado, não revidava com o traje, quando o maltrato não fazia ameaça, mas entregava-se àquele que julga retamente. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fosse sarados. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vós convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Então agora aqui, queridos, o apóstolo Pedro chama a atenção para algumas atitudes nossas como cristão. Ele mostra aqui que mesmo você tem que ser um bom servo, tem que ser um bom empregado, independente se o seu patrão é bom ou ruim. E se desenvolveu uma cultura equivocada entre nós, os cristãos, ou na população do Brasil. O patrão é ruim, eu tenho que ser ruim. O patrão atrasou meu salário, não tem que trabalhar. O patrão é isso e aquilo, não justifica. Pedro nos ensina, olha, independente como é o seu patrão, você tem que ser um bom empregado. Ah, mas meu patrão é isso, é aquilo. O seu papel é ser um exemplo aonde quer que você esteja. Algumas firmas ainda não trabalhei em firma, não. Mas a gente percebe algumas conversas. Ah, não, mas todo mundo pega sobra da obra, vou pegar também. Uma coisa tem nada a ver com a outra. Você não pode ser influenciado, contaminado pelo erro da pessoa. Ah, todo mundo rouba, vou roubar também. Todo mundo faz isso.
Você não pode ser. Uma vez eu estava lembrando que eu fui trabalhar no supermercado. E aí, rapaz, ter trabalho secular e ser cristão é difícil. Aí eu lembro que deu aquela coisa branca por cima assim do bacon, né? Do bacon não, como chama? Toicinho. Aí o gerente falou assim, vai lá, lava e coloca aí de novo. Assim, como que é? Então, lava e coloca aí de novo. Rapaz. Aí eu fui, lavei, não era eu que ficava lá nos frios, no açougue, lavei e calhou que o rapaz saiu pro almoço, o gerente falou assim, ô João, fica aí no lugar dele. Eu disse, meu Deus do céu, eu fiquei. Rapaz, na hora chegou uma mulher assim, eu quero esse toicinho, ele tá bom? Eu falo, Aí eu disse, você não quer levar outra coisa não? Não, o que eu sei desse toicinho, tem esse aqui, não, mas eu quero esse aqui. Aí chegou o gerente, João, qual o problema? Você não quer vender aquele toicinho para ela? Aí eu olhei para eles, rapaz. Então é complicado você ser cristão no meio de serviço. Mas Pedro chama a atenção disso. Você tem que ser cristão. Você não pode se comportar conforme o seu patrão, conforme os seus colegas de trabalho. É isso que Pedro está falando. Você tem que fazer a diferença. Você tem que ser amável com todos. Ele continua falando que a gente, pela consciência, né, que nós temos para com Deus, temos que suportar as aflições que sofremos injustamente. E aqui Pedro nos chama a atenção para uma coisa interessante. Ele fala o seguinte, não é porque você está fazendo certo que você não vai ser injustiçado. A gente tem essa ideia equivocada. Não, porque eu estou fazendo tudo certo, na minha vida tudo vai dar certo. Não. Tem um momento de prova. Igual aquele dito popular que no fundo, ele passa uma ideia errada. Quem fala a verdade não merece castigo. Não, eu falo a verdade não, mas pelo que você fez eu tenho que ser castigado. Imagina, não, se eu falar a verdade não vou ser castigado. Ô juiz, eu matei 10. Não, tudo bem, você falou a verdade, mas você vai ser castigado. Mas eu falei a verdade, tudo bem, mas você vai ser castigado. Não é porque você falou, é pelo que você fez. Então, queridos, a ideia que Pedro quer passar é o seguinte: se a gente estiver sofrendo injustamente, glorifique a Deus, porque Jesus também sofreu injustamente. Jesus também sofreu sem merecer. Se a gente parar para analisar, os grandes homens da Bíblia sofreram injustamente quando eles estavam fazendo a coisa certa. A gente tem que parar de tentar criar regras para a nossa bênção, para a nossa prosperidade. Estou fazendo tudo certo. Não é mais que a sua obrigação. Quer uma medalha? Não, é sua obrigação fazer certo. Eu não bebo, no fundo, não faço isso. É a sua obrigação. Igual às vezes eu falo, né, a pessoa passa 26, 30 anos no mundo. Aí ele entra na igreja um ano e quer que Deus dê carro, casa própria, casamento. Rapaz, passou 30 anos estragando sua vida. Você quer que Deus conserte sua vida num ano? Calma, ele vai consertar, não tem dúvida. Mas antes que ele conserte sua vida, ele consertar você. Certo? Continua, pastora, por gentileza. O mesmo ponto? Não, ponto, letra B agora, né? Letra B. Compromissos morais. Como peregrinos e forasteiro, o cristão não apenas deve envolver-se com a sociedade em que está, por meio de seu bom testemunho, como também deve zelar por sua vida santa em meio aos homens. Nesse sentido, a terminologia usada por Pedro é útil, visto que o servo de Deus, por não pertencer ao mundo rebelde ao Criador, pode obter-se de certas práticas a partir de imperativos éticos e morais provindos de sua fé. Os destinatários da carta eram peregrinos e forasteiros, não apenas em questões políticas e sociais, mas principalmente em virtude de seu relacionamento com Deus. Em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 11, texto já mencionado, o caráter transitório do cristão é motivo para que ele se abstenha das paixões carnais. Não temos com esta afirmação a oposição
corpo versus alma. Alma, carne. Significa nossa velha natureza, rebelde contra Deus. Ela é composta de paixões que buscam nos dominar. Paulo as chama de obras da carne, em Gálatas 5, do 19 ao 21. Aí, queridos, agora Pedro fala o seguinte: visto que somos peregrinos, visto que a nossa terra não é aqui, nós temos que nos empenhar a vivermos como estivermos na nossa terra. Eu tenho que ter uma vida santa, separada. Aí a gente está falando sobre isso. Já observaram como os estrangeiros que vêm para o Brasil, eles se dão de boa, se dão bem? Português, japonês, eles conseguem coreano, eles conseguem italiano. Mas por quê? Turco. Mas por quê? Eles têm consciência que aqui não é o país deles. Eles têm consciência que eles estão aqui para estruturar a vida deles, montar a riqueza e voltar para a terra deles. Nós somos idênticos a eles nisso. Como é isso, pastor? Nós estamos aqui, queridos, com a oportunidade de juntar tesouro no céu. No céu. Tesouro no céu. E às vezes nós nos empenhamos e muito, nos dedicamos e muito em juntar tesouro na terra, no lugar passageiro. Queremos fazer vários amigos, vários contatos no lugar passageiro. E detalhe, os estrangeiros que vêm para o Brasil, eles têm um tempo, daqui a 10 anos eu volto para a minha terra, daqui a 5 anos eu volto, daqui a 30 anos eu volto. A gente não tem nem como fazer isso. A gente não sabe quando iremos voltar. E às vezes estamos tão envolvidos, como foi dito aí, em nossas questões da carne, satisfazer desejos e isso, e aí a gente perde até a oportunidade de voltar para a nossa casa. O que o autor está nos chamando a atenção é isso: não se prenda demasiadamente essa terra, você está aqui como um passageiro. E pastor, importante, e é verdade. Você pode falar, está de casa nova, pode falar. Os estrangeiros, né, eles têm um visto até um determinado tempo, né? Não é assim que funciona? Que eles, nos Estados Unidos. Né? No Brasil. E nós também, a gente tem um tempo determinado por Deus. Nós temos um visto, qualquer hora ele pode nos chamar. Exatamente. Né, para a gente ir para a nossa... Sabe o que acontece? Muito. A gente perde facilmente essa visão. A gente vive o dia a dia como se não tivesse uma outra pátria. É verdade. A gente se perde nos afazeres domésticos, no sustento da casa. Não, a gente se perde muito facilmente. E a gente esquece que a qualquer momento vai gritar o nosso nome, vai chamar a nossa senha, o nosso ofício vai perder a validade. E quando a gente se der por conta, aí eu estou magoado com fulano, magoado com a ciclana, eu não estou com tempo de ler a Bíblia, não estou com tempo de orar, porque eu tenho que fazer meus estudos, tenho que comprar minha casa, encher minha geladeira, encher meu armário, tenho que pagar a dívida. Mas se para analisar, queridos, a gente está investindo muito tempo nisso. Eu estou torcendo, estou orando, estou lutando, né? Está vendo que eu estou até mais cheinho, de tanto bolo que eu estou comendo, né? Estou levando um bolo atrás do outro, mas eu estou lutando que eu vou formar essa pessoa, vou filmar essa pessoa. E essa pessoa me falou o seguinte: pastor, tem gente que é idólatra, eu concordo. Como assim? Olha o tempo. Não estou querendo ser radical, não, nem vocês me conhecem. Olha o tempo que você gasta, às vezes, com o seu cabelo, com a sua roupa, com a sua compra. E olha o tempo que você gasta com a Bíblia. Quem você ama? Quem você realmente está adorando? Olha o tempo que você gasta a WhatsApp, Face, com coleguinha. E o tempo que você gasta com Deus. Olha o tempo que você gasta com Deus. Às vezes eu me pego fazendo isso. Eu estou lendo a Bíblia, aí chega uma mensagem, aí eu olho para a Bíblia: não, isso aqui é meu momento de intimidade com Deus. Espera. Porque, dependendo do que você está fazendo, você faz a pessoa esperar, não faz? Você está lá fazendo a comida, tocou o telefone, conforme for, que você vai fazer? Espera. Aí vamos lá como adulto rápido. Aí você está namorando, tocou o telefone, você vai parar de namorar? Está perdendo meu bebê, para aí, não, segura aí, agora você não vai fazer isso. Vai tocar à vontade. E porque quando você está orando, toca o telefone, você para de orar. Você está lendo a Bíblia, toca o telefone, você para de ler a Bíblia. Você está num momento de louvor, adoração, aí você para tudo para ver o que é. Aí vem a pergunta: quem você está adorando? Aí, queridos, a gente
somos idólatras aqui dentro. Você puxa pela sua memória, quantas mensagens você manda? Mais da Bíblia ou qualquer outro assunto? Não só adora a Deus, mas a sua prática é inverso, diferente. Totalmente diferente. Agora não diminuiu bastante. Nessa época agora, se eu vou conversar sobre política, tem crente que fala de toda a história do candidato, contra tal posição, a favor, mas ele não consegue falar 3 milagres de Jesus com o mesmo detalhe. Mas eu sou cristão. Não está aparecendo. Meio difícil. Não está aparecendo ser cristão, não. Porque você sabe muito mais de um assunto do que de outro. Você gasta muito mais tempo num assunto, numa área, do que de outro. E queridos, é fato. Quanto mais você investir tempo, você vai passar a amar mais. Quanto mais você convive com uma pessoa, você vai conhecendo a pessoa, vai pegando mais intimidade, vai ficando mais próximo da pessoa. E com Deus não vai ser diferente. Quanto mais você ficar presente de Deus, mais você vai conhecer Deus, mais você vai querer Deus. Coisa normal, queridos. É coisa lógica. E é isso que o autor está batendo na tecla. Você tem que ter consciência. Eu estou aqui de passagem. A qualquer momento, independente da idade. A irmã de Silene não está mais na frente do que a gente. Não está, não. Um de nós pode ir antes. Tudo bem que ela está bem avançada. Já está quase pegando a plaquinha 001. Está quase ali. Né? Já está quase ali. Já está com os companheiros dela de viagem. Artrite, artrose. Quase ali. Mas não quer dizer que ela vai primeiro, não. Outra pessoa pode ir primeiro. Eu lembro, já falei isso aqui uma vez, tinha uma menininha chamada Débora, fazendo aniversário junto com meu pai, dia 3 de agosto. E aí era uma criança muito simples. Aniversário de pastor, geralmente a igreja faz festa. Aí fizeram uma festa, meu pai chamou a menininha, falou, não, você vai cantar aniversário, parabéns junto comigo. Ela tinha 9 anos, eu lembro nitidamente, meu pai eu não lembro bem, 40 e poucos. E meu pai falou assim, quem vai primeiro? Eu ou ela? Lógico que sou eu. Passou 6 meses, a menina morreu de meningite. Não é a idade que vai definir isso. É o seu comprometimento com o reino, ou também a sua abstinência do comprometimento. Então, queridos, o que a gente tem que começar a ver? Eu sou morador do céu. E no céu, alguns dizem que vai ter surpresa. Não vai ter surpresa, porque eu não vou ficar preocupado com a sua casa. No céu vai ter surpresa, ou vou ter um casão, ou uma casinha, meu irmão. Se Deus não tem uma kitnet sem banheiro, tá bom demais. Se Ele fizer mudar várias vezes, também tá bom. Eu quero que Ele me deixe no céu. Deixa ele no céu. Mas, querido, nós vamos ter surpresas. Pessoas que nós vamos achar que vão estar no céu e não vão estar no céu. Pessoas que nós vamos achar que tem um monte de galardão para receber. Só de entrar no céu já estou no lucro. Por quê? Estão aqui investindo tempo no quê? Na nação passageira. Na nação passageira. Nação que não é da gente. Que não é da gente. Uma vez fizeram uma pergunta, não sei se foi no Face, não sei onde que foi. E a pergunta foi essa: você dá a mesma atenção e o mesmo valor à Bíblia e ao seu celular? Ah, esqueci o celular na igreja. Rapaz, o cara liga pro pastor e vai na casa do pastor. Não tem que pegar meu celular na igreja. Esqueci a Bíblia na igreja. Ah, faz um culto, eu pego. Tem um estoque de Bíblia ali que não sai daqui. Tem aquelas 3 ali, ó. Não sai daqui. Vem mais na igreja do que eu. Ela não sai daqui, ó. Aquelas ali não saem dali. Mas é isso, queridos. A gente tem que começar a se policiar. Será que eu não estou sendo idólatra? Ô, Flávio, faz um favor aqui para mim. Lava tudo, Flávio, por favor. Aí a pessoa fala, meu filho, vai lavar uma visita para mim. Ah, não, estou cansado. Meu filho, um amigo seu te pediu um favor, você fez. Eu estou tocando o seu coração para o meu espírito para fazer alguma coisa que você não faz. Quem você está amando mais, eu ou seu amigo? E é isso que Pedro está chamando a atenção. É letra C ou o próximo ponto? Número 3. Número 3. Alguém aí para mim? Casa de Deus. Pode parecer. Ah, não, peraí. Então, ponto antes. Termina então, pastor, esse ponto aí. Esse ponto, tá. Em outro texto, o motivo da peregrinação é mencionado em 1 Pedro, do capítulo 1, versículo 17. Novamente estão agregados conceitos éticos.
parte-se do fundamento de que Deus não faz acepção de pessoas, para levar os leitores a terem temor diante dele. Deus não tem preferidos. Uma atitude reverente diante do Pai é o fundamento sobre o qual se edifica a exortação para uma vida santa e obediente. Para enfatizar suas exortações, Pedro lembra aos leitores a vida que tinham antes de ser salvos por Jesus. Eles foram resgatados de um fútil procedimento. Capítulo 1, versículo 18. O contraste entre o antes e o agora era notado pelos descrentes. Eles estranhavam que seus antigos companheiros de devassidão e orgias se negassem a acompanhá-los. Por isso, voltavam-se contra eles, difamando-os, no capítulo 4, versículo 3. Os crentes são encorajados a continuar a viver segundo a vontade de Deus. O comportamento cristão busca uma vida de santidade e, em muitos momentos, volta-se contra o estilo de vida dos homens sem Deus, o que gera conflito. Em alguns momentos, ele é incontornável. E é exatamente nesses instantes que se deve evitar uma postura alienada, na qual as posições cristãs não têm explicação ou o servo de Deus nega-se a dá-las. Devemos ter em mente que a ética cristã é perfeitamente coerente e deve ser apresentada de modo racional. É por isso que Pedro orienta seus leitores, tanto como a nós, a estar sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Aí. Então, queridos, aí agora Pedro fala um dos motivos do problema que eles tinham. É que antigamente os cristãos tinham amigos de copo, amigos disso, amigos daquilo, e hoje, quando os cristãos da época de Pedro eram procurados para compartilhar e participar das mesmas atividades, eles não iam. Aí as pessoas começavam a difamar os cristãos e aumentava a perseguição. Que Pedro está falando o seguinte, queridos: obrigatoriamente, eu nunca tinha falado dessa maneira, isso é interessante. A pessoa que andava com você não pode ter o mesmo prazer de andar com você. Porque agora você é diferente. Amém, igreja? Amém. Antes você tinha um amigo, hoje você tem o mesmo amigo, e ele fica à vontade com você do mesmo jeito, falou, opa, o nosso comportamento... ou meu amigo está se convertendo, ou eu não me converti. O nosso comportamento tem que incomodar a atitude deles, né? Eles têm que se sentir incomodados a ponto de não querer mais ficar perto. Ou muda o nosso lado, ou não quer ficar mais perto da gente. Porque é diferente o nosso falar, o nosso agir é totalmente diferente. O assunto nosso é diferente. O assunto nosso. Quando eu fui na casa do rapaz ali, pastor, ele é evangélico, né? E o rapaz, ele estava conversando, ele até entrou e não sabia, ele pegou e falou assim: vamos um churrasco, tomar uma cerveja. Aí eu nem respondi. O amigo dele falou: não, rapaz, esse aí agora está em outro caminho, agora é novo caminho, está em Cristo Jesus. Aí ele falou: desculpa, ele não sabia, não, tranquilo, não, mas vai lá visitar lá domingo lá em igreja. Aí pegou. Se você ficou, se eu for, eu vou ficar também. Então, queridos, é natural, às vezes você fica preocupado, eu pego os amigos. Não, você não perdeu os amigos. Você mudou de hábito, você mudou de atitude. E isso é natural. E aí, queridos, a gente vai colocar para os jovens aí, aqueles que ainda estão solteiros. Não é só jovem que está solteiro, não, tá? Desculpa. Tá? Foi mal, irmão Marcos. Tem outros que estão solteiros também, tá? Não tem como, não há a menor possibilidade do cristão manter um namoro com quem não é cristão. Porque não tem como. Aí o Léo, jovem cristão, tem que ter um namoro cristão, sem sexo, sem nada. Ele vai namorar uma moça da idade dele, hoje a moça não é cristã. Quanto tempo que ele vai conseguir ficar sério como cristão? 2 dias. 2 dias. Se ele começar a namorar no sábado e for embora para casa, até no domingo ele fica. Que é isso, queridos? A conversa é diferente, não tem como. A conversa é diferente. Cheio de fogo estranho. Aí,
você vai falar de futebol, o cara já quer falar palavrão. Você vai falar de política, o cara já quer. É difícil você ter um assunto em comum. Só se você entrar no ritmo dele ou você trazê-lo. Ontem a gente foi numa festa. Rapaz, eu estava no 230, o pessoal devia estar no 20. Mas depois a pastora me ensinou o segredo. A pessoa cantar parabéns, estava assim: parabéns. Isso, gente, é festa de criança ou é velório? Aí eu cantei parabéns para a paixão, calma. Eles estão sob o efeito do Bob Marley. Você ganhou parabéns devagarzinho. Eu tô cansado, tô elétrico ainda. O que deve ser isso? O que tem no meu refrigerante? Mas não é. Porque estava uma voltinha, voltava, aí estava, já tá explicado. Em câmera lenta. A festa é diferente, o clima é diferente, é tudo diferente. Se você for num lugar que não é de cristão, casa, conversa, companhia, e se sentir normal, você não está normal, espiritualmente. Não está normal. Não tem como. É muito diferente, é muito gritante, queridos. Eu lembro que uma vez, há muitos anos atrás, né, eu nem já tinha terminado o segundo grau há muito tempo. Né, eu estava fazendo estágio no Telege, aí me chamaram para ir no churrasco. Falou: ó, privilégio seu, hein? Nunca chamamos um estagiário para ir. Rapaz, aquilo é privilégio, não quer ter mais privilégio, não. Aí fui lá no churrasco, na casa do chefe, fui lá. Queridos, foi 1h30, 1h30 ou mais. Ele dizendo, revista, tudo homem casado, eu era o mais novo, tinha meus 18 para 19 anos, 17 para 18, uma coisa assim. Todos homens casados, chefe de família, todos. Tudo vendo, revista, mulher pelada, tomando cerveja e a carne queimando. Eu de olho na carne, falei, meu Deus, ninguém vai mexer nessa carne. Aí chegou a mulher de um, aí escondeu a revista. O cavalado, sou o homem da casa. Se eu sou o homem da casa. Aí quando a mulher dele chegou, não tem refrigerante pro rapaz aí não? Aí que eles foram comprar o refrigerante para trazer. Queridos, não tem cabimento assim numa festa que não é cristã. Você vai passar prova, você vai passar aperto. Aí esse cara, olha aí, evangelho, olha esse estagiário. Ô, meu irmão. Aí eu falava, né? Nunca tinha visto, casei virgem. Deve ser tudo a mesma coisa. Deve ser, eu tinha essa tentação aqui. Mas estava querendo que eu visse para na segunda-feira, o crente lá, estava vendo isso. Queridos, o clima é outro, a festa é outra. Você tem que colocar isso na cabeça. Se a sua amizade no mundo não está sendo evangelizada por você, e você ainda tem o mesmo prazer de estar com ela, reveja a sua definição de cristianismo. Reveja. Tem que rever. Tem que voltar, olhar e falar, opa, eu tenho que estar incomodando essa pessoa. Se eu não estou incomodando essa pessoa, então tem que mudar alguma atitude minha. Vamos lá? Continua, por gentileza. Agora é o ponto 3. Ponto 3. Pode parecer que o escritor estava sendo exigente demais com seus leitores, ou colocando um peso demasiadamente grande sobre eles. Afinal, deveriam envolver-se na sociedade e manter uma vida santa mesmo diante das perseguições. Não seriam necessárias palavras de estímulo, um gesto de encorajamento, enfim, uma tentativa de levantar o ânimo daqueles crentes? Sim. Por isso Pedro trabalha um conceito importantíssimo na epístola, o que lhes desenvolveria a autoestima. Eles eram a casa de Deus. Essa expressão aparece em 1 Pedro 4,17 e 2,5. No primeiro texto é traçada uma linha divisória entre os que são da casa de Deus, os cristãos, e os que são de fora, mencionados como os que não obedecem ao Evangelho de Deus. Pedro constrói uma visão de que os crentes são uma família, uma irmandade, que passa por sofrimentos. No segundo texto, capítulo 2, versículo 5, Pedro apresenta a igreja como uma casa espiritual, em constante construção. As pedras são os cristãos que, ao serem convertidos, passam a fazer parte das paredes espirituais. O objetivo é oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, ou seja, servi-lo. O edifício espiritual constrói-se sobre a pedra angular, Jesus Cristo, que foi rejeitada pelos homens. Com isso, os leitores são levados a entender que a base de sua vida, Jesus,
também sofreu oposição e rejeição como eles. É interessante notar que não temos aqui o tratamento que Paulo dá à igreja. Em suas cartas, ele escreve sobre um santuário que está sendo construído. 1 Coríntios 3, 16 e 17, 1 Coríntios 6, 19, 2 Coríntios 6, 16, Efésios 2, 21. Pedro, ao preferir a imagem da casa, tem suas razões. Aqueles cristãos primitivos, em virtude da rejeição que sofriam, necessitavam de uma fonte de aceitação, renovação espiritual e mesmo social. O fato de reconstituírem igrejas familiares, o que era comum na igreja primitiva, levou Pedro a desenvolver a imagem de casa de Deus e aplicá-la aos cristãos. Como membros de uma mesma família, deveriam amar-se, apoiar-se e lutar contra as forças que tentavam destruí-los. Então, paradinho. Queridos, o apóstolo Paulo fala que nós somos templo, santuário. O apóstolo Pedro nos chama de casa. Pedro chama a imagem de casa para aqueles homens que, com certeza, por eles serem estrangeiros, eles sentiam saudade da casa. Casa para eles era algo importante, valioso. Eu passei uns dias na Bolívia, uns 15, 18 dias. Gente, é horrível. Você liga a televisão, você não entende quase nada. Você pega o jornal, não entende quase nada. A qualidade da comida é outra. Até a Coca-Cola parece que tem outro gosto lá. Aí eu descobri que a Coca é engarrafada no país, não é transportada. Tá, então essa Coca aqui deve ser até mais forte que as outras Cocas. É tudo diferente, queridos. Tudo diferente. Você sente falta do Brasil. Quem acha ruim o Brasil, se você for na Bolívia, você vai amar o Brasil. Você vai achar que o Brasil é o melhor país do mundo. Quando eu fui lá, falava que a Bolívia estava atrasada quase 50 anos em relação ao Brasil. Se Jesus ainda só for nos Estados Unidos, estou enrolado, então eu vou ficar perdido. Faz falta. Então Pedro fala, vocês são casas de Deus. Fala, vocês têm que se reunirem, vocês têm que estar na igreja. A igreja é construída por você. Você é um tijolo, é uma pedra, é você que faz a igreja. E é isso que Pedro falou há tantos anos atrás, e ele hoje reforça, queridos. Você tem que entender, eu tenho que entender que a sua vinda ao culto fortalece alguém. Amém? Amém. Quando você vem ao culto, você fortalece um irmão, fortalece uma irmã. Às vezes quando eu cobro você, mando mensagem, ligo, não é meramente você estar aqui, não. Você vai crescer, cada vez que você cresce, você aprende alguma coisa. Mas alguém vai ser edificado através da sua vida. A sua vinda, queridos, isso é fato. As pessoas estão observando você. Sempre que você vem à igreja, alguém está falando, olha, fulano está indo na igreja, olha, que bom, olha só, e só quem que tem na igreja, e está caruando, está na igreja, e está chovendo, está na igreja, ó, muito bom. Isso chama a atenção para as pessoas. A melhor maneira de pregar o evangelho, querido, é a nossa atitude em relação à igreja. E, queridos, o mundo está precisando de ver bons exemplos. O mundo está precisando de ver. Eu, alguns dias atrás, estava vendo, observando algumas coisas. Falei, gente, como que o ser humano é, né? Fica esse menino aí na mata, na boca, vendendo, tentando vender. Aí alguns usam também. Aí chega no final do dia, no outro dia, né? O cara passa a noite lá na escada, pegando garoa ou no lixão, esperando alguém passar para vender. No outro dia, se bobear, ele está devendo. Não é assim que funciona? Às vezes ele está devendo. Era para ganhar 50 reais, está devendo 50. O cara fica lá na garoa, no frio, na chuva, para nada, para servir ao diabo. Está naquele momento de prender um, tá com o outro, e corre da polícia, um barulho, corre para cá, corre para lá, para fazer a vontade do diabo. Ou seja, tem muitas das vezes que tem um chefão que tem várias casas, mas não desfruta de nenhuma. Porque às vezes tem que se esconder no meio do mato para fugir de polícia, para fugir de serviço. Às vezes. Então, na verdade, ele tem um conforto, tem um luxo, tem carro, tem tudo e... Gente, eu fiz a mente de uma coisa, falei, meu Deus, o ser humano perde a dignidade muito fácil. O rapaz deu um prejuízo aqui no frente, tem um prejuízo na boca. Aí o chefe falou para ele lá que ele ia apanhar. E ele foi. O quê? O cara falou para ele lá para apanhar. Rapaz, cara, e falou que o cara levou ripada nas costas, levou tapa na cara. E foi embora satisfeito, porque só convida o meu irmão, o cara me bater, rapaz.
Rapaz, o cara tem que estar com muita disposição. O cara vai normalmente. Aí aqui na igreja, não deu pastor, não vou mais. No mundo o cara apanhava, era xingado, era insultado. A mulher fazia mil uma coisa, voltava no mesmo baile, voltava no mesmo lugar. Na igreja não voltava. O que foi? Foi aquele biquinho. Na igreja, só o fato da. Às vezes a pessoa passa na rua, no corre-corre, não viu que o irmão passou do outro lado, não cumprimentou. Mas já é motivo de desanimar, porque o irmão passou na rua, não me cumprimentou, o irmão não falou comigo. E lá fora, né? Olha o que a pessoa faz pro diabo, né? E com prazer, né? E sem essas infantilidades todas. Então, queridos, a gente tem que começar a parar. Meu futuro pastor que eu estou treinando, esse aí é o vaso que falha, Deus quebra de novo e faz de novo, quebra de novo, faz de novo. Gente, a quem realmente você tem adorado? A quem você realmente tem adorado? A quem você realmente tem investido a maior parte do seu tempo? Nós temos nossos afazeres, lógico, mas às vezes nossos afazeres dão mais prazer do que adorar a Deus. Eu gasto mais tempo fazendo uma coisa do que adorar a Deus. E Pedro nos chama e fala: vocês são casa, vocês formam a igreja, são uma família. E queridos, não tem coisa melhor quando a gente reúne com a família, a nossa família de sangue mesmo é bom. Tem uns lá que sempre são engraçadinhos, tem uns lá que sempre, né? A família da pastora passou uns apertos comigo, que era aquele cunhado que gostava de se meter. Agora, meu irmão, tô nem aí, chego lá, já vou pro meu quartinho e como volto pro quadro de televisão ou fico na varanda, porque são famílias, família. Quando a família se une, é bênção. Você tem que ver isso. Cada vez que você vê na igreja, você está unindo a família de Deus. Você fortalece a família de Deus, você fortalece o seu irmão, fortalece a sua irmã e agrada a Deus também. É isso que é família, isso que é gostoso na família. Continua lendo onde paramos. Como membros de uma mesma família, deveriam amar-se, apoiar-se e lutar contra as forças que tentavam destruí-los. Eles eram os de dentro da casa e enfrentavam a oposição dos de fora. Essa linguagem colocava-os em comunhão com Deus, fortalecendo a sua fé e ao mesmo tempo dando-lhes força para não sucumbir diante da oposição da sociedade em que viviam. A imagem da família é a base sobre a qual Pedro escreve: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Capítulo 2, 9 e 10. Notemos a ligação entre a família da fé e o texto. Nos dois versículos citados, a igreja é comparada com Israel. Ora, o povo de Deus era uma etnia definida, baseada em famílias e separada das demais. Portanto, Pedro não apenas aplica à igreja os adjetivos próprios de Israel, como coloca como povo único e amado de Deus. É de fundamental importância entendermos que a vida cristã se edifica e fortalece através da comunhão fraterna numa igreja que se vê como povo e família amada por Deus. Queridos, é aqui que você se fortalece, é aqui que você edifica. É aqui que você vê um testemunho, uma saudação, um cumprimento. É aqui, queridos, é aqui. E você deveria ter prazer. Pode observar que o ser humano, ele cria motivo para estar junto. Qual a finalidade de um clube, que alguém criou um clube? Para quê? O pessoal se reunir. Não tem outro motivo. É isso. O ser humano, ele luta para criar motivo para estar junto. Aí o que Deus fez? Criou a igreja. E olha que a igreja, tudo que você busca na igreja, você vai encontrar na igreja. Se quiser um momento de lazer, você é o único irmão vai ter o seu lazer saudável. Se é seu momento de conhecimento, você vai ter. Momento de crescimento vai ter. Tudo isso vai ter, queridos. E diz que é essa família chamada igreja que tem a grande responsabilidade, o grande peso de fazer você e eu crescermos. É essa comunhão, é essa casa de Deus. O apóstolo Pedro chama os crentes de casa de Deus para falar, aqui tem que ser algo que nos conforta, aconchegante, que nos aproxima um do outro. E eu tenho que ter esse prazer. Se eu não tenho esse prazer, eu tenho que lutar para ter esse prazer. Eu tenho que estar indo para a igreja para entender que foi uma instituição criada por Deus. É um projeto de Deus, é um plano de Deus
quando Deus separou Israel e foi definindo o povo, Deus já visualizava o futuro na igreja. Deus já falou: eu vou criar um povo que vai reunir todos os povos, todas as raças, mas eles vão ser tão unidos que não vai ter diferença nenhuma. Isso é igreja. E queridos, é incrível essa força chamada igreja. Você pode sair daqui em qualquer lugar do mundo, se você conseguir se fazer entendido, e a pessoa entender que você é cristão, você é bem recebido em qualquer lugar, em qualquer igreja. Quando eu fui lá para Bolívia e perdi o ônibus, o horário do ônibus, o pastor recebeu, abriu a casa, me pôs para dormir, janta, tudo, porque ele nunca tinha me visto, mas eu me identifiquei como cristão, e aquilo para ele foi suficiente. E é isso, queridos, a igreja é essa mega família que está aqui, criada por Deus para nos envolver. E somos nós que temos esse livre acesso, que temos que promover e provocar essa união cada vez mais. Somos nós que temos que nos unir, somos nós que temos que provocar esse momento de estarmos juntos uns com os outros. E às vezes somos nós que nos excluímos, às vezes. Então é hora de a gente falar: ó, estou unido com a igreja, vou procurar meus irmãos de igreja. A Bíblia fala bem claro: comunicai as vossas necessidades aos santos. Isso em todos os sentidos, até no financeiro. Às vezes você corre o risco de lançar a mão, de reativar uma amizade antiga que era prejudicial para arrumar um recurso que está precisando, a um gás que está precisando, uma situação que está precisando. Você pode recorrer a um dos irmãos. Aí você está precisando conversar com alguém, aí você vai conversar com a pessoa lá do Japão, lá da China, mas não procura ninguém da igreja. Está na hora de a gente estreitar esse laço, está na hora de a gente afunilar essa nossa união, entender, queridos, na verdade, não é eu e você, quando dirigido por Deus, que escolhe a igreja que a gente quer. É Deus que nos coloca na igreja que Ele quer. Amém, igreja? Amém. Se você for na visão do homem, não. A visão do homem você quer. Não quero essa igreja, não quero essa igreja. Não. Na hora que Deus só se tropeçar na igreja, é essa aqui. Então quem criou a igreja foi Deus. Quem colocou as ovelhas naquela igreja foi Deus. E se Deus colocou aquela pessoa nessa igreja e te colocou nessa igreja também, Ele está dizendo o quê? Esse seu irmão, essa sua irmã, é instrumento meu para te abençoar também. Você não precisa ir lá e brincar, não. Quantas curas, quantos milagres aconteceram aqui na igreja com pessoas orando naturalmente, normalmente. E às vezes a gente vai no A, vai no B, vai no C, vai no D, à toa. Porque a gente não procura essa intimidade. Hoje eu falo, eu tenho amigos dentro da igreja que eu posso chamar, conversar, desabafar, eu não vou ter problema, não vai sair daqui, não vai sair daquela conversa ali. Somos nós que não sabemos escolher ou explorar o que nós já temos. Nós temos um grupo seleto aqui na igreja, e você pode escolher: essa pessoa tem afinidade, não é só vou andar com ela, não, mas vem cá falando, conversar com você, desabafar. E às vezes eu falo muito de comida, o pessoal acha: não, querido, chama o seu irmão para tomar um café na sua casa, o que custa? O pote de café dá mais barato que o feijão, não vai te quebrar. Mas aquele prejuízo todo. Vamos lá tomar um café, mas algum problema? O problema é que eu tô com saudade de você. Só isso que eu vou ter um papo com você. Vamos bater um papo. Vamos lá ver um jogo junto. Olha, se você quiser que seu time ganhe, leva o irmão Marcos. E toda vez que ele vê jogo comigo, o meu time está ganhando, eu já contratei ele, toda vez vai estar lá vendo. Queridos, tínhamos relacionamentos no mundo. Podemos fazer o mesmo dentro da igreja. Depende de quem? De nós. De nós. Mas fulano é assim, fulano é assado. Eu não tiro isso, queridos. Até que alguém, um psicólogo, um psiquiatra, um sociólogo, me prova o contrário. No relacionamento, quem coloca limite é você. Se você deixar a pessoa entrar na sua casa, você o que quer, qualquer hora, você pode reclamar. Você que deixou. No começo, coloca limite. Fala, a mãe melhor que eu não gosto, e não fala algo que eu não gosto. Acabou, a pessoa vai te entender, vai te conhecer, e ponto final. Então somos nós, queridos. E eu quero chamar a atenção. Pedro nos chama de casa de Deus. Pedro nos chama de família de Deus. Uma família comprada pelo sangue de Jesus. E Pedro vai em fundo. Ele fala: antes vocês não eram, agora vocês são. Antes vocês estavam nas trevas, agora vocês são na luz.
E quem é da luz, anda com quem é? Da luz. Da luz. É assim que tem que ser. E Deus vai estar te honrando. Amém? Vamos concluir lendo a conclusão, por gentileza? Somos forasteiros neste mundo? Sem dúvida. Amar o mundo é incorrer em erro, visto que o mundo passa, bem como passa com concupiscência. Contudo, nem sempre a alienação ao mundo é sinônimo de oposição a ele e de amor a Deus. Em algumas situações, a postura de distância pode tornar-nos cúmplices de erros e pecados cometidos na sociedade. Basta lembrar a ausência dos cristãos em questões éticas em nosso país. É por isso que Pedro, numa sociedade em que seus leitores eram muito mais limitados do que nós diante das estruturas sociais em que viviam, exortados a não alienar, mas a viver como cidadãos do reino dos céus, testemunhando junto aos homens deste mundo. Essa questão, sem dúvida, gera tensão em nossas vidas, às vezes desânimos. Por essa razão é que o apóstolo trabalha a autoestima de seus leitores, chamando-os de casa de Deus. De fato, nós o somos. Tal casa, porém, não é um local de refúgio, mas de renovação das forças, de comunhão e amor que nos prepararam para viver e testemunhar nossa fé ao mundo. Peregrinos, sim, alienados, não. Então Pedro fala, aí sou cristão, mas isso não quer dizer que eu não vou obedecer o presidente que não é cristão, o governador que não é, o prefeito, o policial está fumando, está bebendo, ele não tem moral para falar comigo, não, mas ele é autoridade. Você tem que respeitar e tem que se posicionar. Você tem que falar o que é certo e o que é errado. Queremos agradecer a Deus por alguns deputados que na hora que ia sair uma emenda totalmente prejudicial à família, eles bateram na tecla e não foi aprovado aquele projeto. Temos que ser assim, queridos. Somos cristãos, vamos morar no céu, mas aqui eu tenho responsabilidade. Sou cristão, as mulheres são cristãs, não. Eu sou noivo de Cristo, não vou fazer nada com o meu marido. Não é assim que funciona, não. Você tem responsabilidade dentro de casa. O marido tem responsabilidade dentro de casa. Ah, não, Deus proverá, vou ficar aqui dormindo, mandando meio-dia, e Deus vai proverá. Não é assim que funciona, não. Você vai fazer o seu papel. Você é cristão, mas por enquanto está aqui na terra, aqui no Brasil. Então o cristão, ele não pode viver alienado. Ele tem responsabilidades, ele tem obrigações e ele tem que ser sal da terra e luz do mundo. Ele tem que influenciar positivamente a sociedade que ele vive. Ele tem que ser aquela pessoa que faz a diferença. Isso em todos os momentos. Em todos os momentos. E queridos, isso é você no colégio. Você pai, vai na reunião dos filhos, vai na reunião. Conheça a professora, conheça a diretora. Mostre que o seu filho, sua filha não está lá sozinho ou sozinha. Está chegando aí que muitas não gostam, mas não tem para a gente escorrer as eleições, e são essas pessoas que vão estar liderando o nosso município. São essas pessoas, vão orar por elas, vão conversar com elas, se tiver acesso, converse com ela, coloca o seu princípio cristão, exija isso, exija aquilo. Não é o seu direito apenas como cristão, é a sua obrigação. E queridos, e como casa de Deus, eu tenho que estar aqui sabendo que a minha presença talvez é muito mais valiosa para quem vai me ver do que para mim mesmo. A pessoa me vendo aqui, a pessoa vendo a minha família aqui, unida, e ela dá o pastor, da pastora, das meninas, olha, a família toda na igreja. Isso é um peso monstruoso. Até a pessoa desejar ter uma família igual a sua, até a pessoa desejar ir para a igreja igual a você, tudo isso é importante. A casa que Pedro nos chama é nacionalidade, seu lugar de conforto, de ânimo e de edificação. Amém, igreja? Amém. Aqui estamos chegando ao final da nossa escola musical.